Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Hoje é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem, sem citar o nome, que alguém do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que faz oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, prioriza a divulgação de dados negativos sobre queimadas. Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, deu declaração ao comentar dados sobre queimadas na Amazônia registrados no sistema do INPE, cujos números são abertos para consulta pública. O pesquisador Gilvan Sampaio, responsável pela área do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora as queimadas no Brasil, disse que jamais faria manipulação de dados. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ensino médio brasileiro não atinge nível esperado de qualidade no IDEB. Anvisa autoriza ampliação do número de voluntários para teste da vacina de Oxford no Brasil. Câmara de Jacareí discute projeto que impede benefícios fiscais a empresas condenadas por corrupção. Governo federal lista setores mais afetados pela pandemia. Remarcação de perícia no INSS será automática para quem já tinha agendado data. IPEM São Paulo verifica bafômetros destinados aos órgãos de trânsito. Eliminatórias da Copa na América do Sul são mantidas para outubro. Na Libertadores, o Furacão vence, enquanto o Santos fica no empate. Manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre uma manifestação de Lula que, entre Sérgio Moro e Bolsonaro, toma partido de Bolsonaro. Os números da recuperação brasileira estão entre os melhores do mundo e Brasília está convidado para dar exemplo de recuperação econômica. Eu imagino que a OMS qualquer dia vai pedir o modelo brasileiro também de tratamento precoce. E o Banco Central está mostrando que em julho nós tivemos uma recuperação de 2,5%. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal Regional São José dos Campos, da Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. 7h05. Repita. 7h05. O Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, ou melhor, da Educação Básica, IDEB 2019, divulgado ontem, mostra que o nível de qualidade do ensino médio brasileiro continua abaixo do esperado pelo Ministério da Educação, MEC. Embora tenha havido avanços em relação a 2017, o país não atinge a meta nessa etapa de ensino desde 2013. O IDEB vai de 0 a 10 e leva em conta dois fatores: quantos alunos passam de ano e qual o desempenho deles em português e matemática. Em 2019, a meta nacional a ser cumprida, somando escolas públicas e particulares, era 5, mas o resultado ficou aquém do esperado. A média foi bem inferior a isso, 4,2. Apesar de todos os estados, com exceção de Sergipe, terem aumentado o IDEB em relação à edição anterior, o resultado é insatisfatório. Analisando apenas as escolas estaduais responsáveis por mais de 97% das matrículas da rede pública no ensino médio, o resultado de 2019 foi 0,4 ponto maior
que de 2017. Apesar do avanço, a meta estipulada para esses colégios não foi cumprida. O IDEB nacional das escolas estaduais brasileiras foi de 3,9, sendo que o objetivo era atingir 4,6. Nas metas individuais, apenas os colégios das redes de Pernambuco e Goiás ultrapassaram o índice proposto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ontem que mais 5.000 voluntários participem da fase 3 do estudo clínico da vacina de Oxford, no Brasil. Com essa permissão, o país terá 10.000 voluntários na última etapa de testes do imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pela universidade em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. O perfil dos voluntários permanece o mesmo. A novidade é que agora não haverá mais limite de idade e os idosos acima de 70 anos terão prioridade. Também serão abertos 3 novos centros de aplicação dos testes no Brasil. Em Natal, no Rio Grande do Norte, e Porto Alegre, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os outros 3 centros já existentes em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia vão continuar recebendo voluntários. Não haverá uma divisão exata do número de voluntários em cada local. Será feito livre recrutamento até que sejam alcançados os 5.000 selecionados. Podem participar do estudo adultos acima de 18 anos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, para o motorista que sai ali de Jacareí pela Getúlio Vargas, no acesso a Dutra, sentido Rio de Janeiro, claro, já tem problemas, tem lentidão por conta do excesso de veículos. Para quem segue para São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, também vai encontrar trânsito lento ali do quilômetro 220 até o quilômetro 222 na pista expressa, na altura de Guarulhos, reflexo de um acidente que aconteceu agora pela manhã. Mas o trânsito flui bem pela faixa da esquerda. É claro que dá aquela funilada e aí a situação vai ficando complicada para o motorista. Também tem lentidão aí pela Dutra, no sentido São Paulo, na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro, na pista marginal. Essa lentidão vai ali do 224 até o 221 e nesse ponto, por causa do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna também tem lentidão no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão vai do quilômetro 19 até o 18 por conta do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito fluindo normalmente. O Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, também segue com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado, tem alguns trechos ainda com neblina e tem pistas molhadas em algumas partes aí da rodovia Oswaldo Cruz. O motorista tem que tomar cuidado com isso. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com tempo nublado. Tem alguns trechos ali onde o sol já vai aparecendo, mas tem também pontos ainda com neblina, principalmente na chegada a Campos do Jordão. O trânsito está fluindo normalmente por lá. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ali no trecho de Planalto segue com tempo nublado, trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, que vai para o trecho de Serra. Por lá, tempo livre, aliás, tempo nublado, trânsito livre, mas tem operação pare e siga por conta das obras de duplicação. Agora 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Grupo Shell, jovens empresários, empreendedores e líderes, apresenta Minuto do Empreendedor. Eu sou o Danilo Magri e hoje converso com Tércio Haddad, sócio da Risoteria Vila Lobos, sobre o futuro dos restaurantes e delivery. Eu acredito que voltaremos com uma nova realidade. Aos poucos, os salões dos restaurantes eles vão voltar a atender o público cativo. Agora, é uma tendência que veio para ficar, isso é certeza absoluta, é o delivery. Eu acredito que essa é uma oportunidade que os restaurantes vão precisar estar prontos, oferecendo um delivery mais sofisticado, sendo uma experiência única para os novos clientes. Minuto do Empreendedor. Gostou do papo?
Seja membro do Grupo GEL. Siga @Grupo GEL nas redes sociais ou acesse grupogel.com.br e contribua com uma nova frente de líderes e negócios da região. Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Jornal da Manhã. Já chegou a São José o Garupa, novo aplicativo de mobilidade urbana, mais econômico, com serviços diferenciados e que conectam pessoas de verdade. Baixe hoje, dia 16, o Garupa e ganhe 16% de desconto na sua viagem. Garupa São José, sua mobilidade, nossa paixão. Dê um upgrade na sua carreira e no seu currículo. Na pós-graduação da AMB Morumbi, você encontra uma metodologia de ensino alinhada com as melhores práticas internacionais, professores altamente qualificados e atuantes em suas áreas, e também parcerias que oferecem um conteúdo selecionado e atualizado. Tudo para você estar preparado para o mercado neste novo mundo. Escolha uma dessas diversas opções de cursos e inscreva-se em aimb.br/pós. Pós-graduação AMB Morumbi, uma nova pós para um novo mundo. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h13. Repita. 7h13. Nos 8 primeiros meses de 2020, os repasses de recursos para as obras e infraestrutura turística nas estâncias e municípios de interesse turístico, MITs, chegaram ao maior valor dos últimos 6 anos, quase 130 milhões de reais. Foram atendidas mais de 150 cidades por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da ADETUR, da Secretaria de Turismo do Estado. O valor é 28,7% superior a 2019, quando foram repassados 100 milhões de reais nos primeiros 8 meses. Segundo a Secretaria, os investimentos fazem com que as cidades turísticas fiquem mais bem preparadas para o retorno dos viajantes. São Paulo tem 70 estâncias turísticas e 140 municípios de interesse turístico. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Félix Fischer, retirou da pauta de julgamentos ontem o recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O recurso pede para paralisar as investigações sobre o suposto esquema de rachadinhas. A ação seria julgada pela 5ª turma da Corte. Ainda não há data para o caso ser retomado. O pedido chegou em abril deste ano e já foi negado em 2 decisões individuais do ministro Félix Fischer, o relator. Uma em abril e outra em maio. Flávio Bolsonaro é investigado por suspeita de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj. Agora são 7h14, 7h14. Após não conseguir preencher nem metade das vagas, MEC reabre inscrições para o ProUni. Programa Universidade para Todos, o ProUni, abre uma nova fase de inscrições. Serão oferecidas 90 mil vagas remanescentes, ou seja, que não foram preenchidas no processo seletivo regular, que terminou em julho. Elas representam mais da metade das quase 170 mil bolsas de estudos em faculdades particulares colocadas à disposição. O Ministério da Educação diz que essa sobra aconteceu, por exemplo, por conta de candidatos que desistiram ou não conseguiram apresentar todos os documentos necessários para comprovar os dados informados na ficha. O estudante interessado nas vagas remanescentes já pode se inscrever pelo site prouniportal.mec.gov.br. O prazo termina no fim do mês. Podem concorrer às bolsas de estudos brasileiros sem diploma de curso superior, que tenham participado do Enem em 2019 com nota superior a 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Além disso, é preciso ter cursado o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. A renda familiar do candidato não pode passar de 1,5 vezes ou de 3 vezes o valor do salário mínimo por pessoa, dependendo do tipo de bolsa, se de 50% ou 100%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
O Tribunal Superior Eleitoral vai pagar até R$40 de auxílio alimentação para cada um dos mesários ou colaboradores que forem convocados para as eleições municipais deste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. De acordo com o texto assinado pelo diretor-geral do TSE, Rui Moreira de Oliveira, é proibido o pagamento do valor para magistrados e promotores de justiça eleitoral, bem como aos servidores em efetivo exercício no Tribunal Eleitoral. Além disso, a portaria prevê que os tribunais regionais eleitorais podem ou não pagar alimentação aos seus colaboradores no dia do pleito. As eleições municipais estão marcadas para os dias 15 e 29 de novembro deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de barulheira a discordâncias entre o presidente Jair Bolsonaro e integrantes da equipe econômica sobre meios de financiar o programa social Renda Brasil. O ministro também afirmou que não foi endereçado a ele o cartão vermelho citado pelo presidente. Ontem, Bolsonaro disse que está proibido dentro do governo falar do programa Renda Brasil. O programa chegou a ser discutido como um substituto do Bolsa Família. No entanto, propostas de equipe econômica sobre cortes de gastos em outras áreas para financiar o Renda Brasil não agradaram ao presidente. Bolsonaro disse que o Bolsa Família vai continuar. O presidente também criticou tentativas de se buscar receitas para o Renda Brasil a partir do congelamento de aposentadorias e pensões. Após a confusão na reabertura de parte das agências do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS no país, o órgão informou que a remarcação da perícia médica será feita de maneira automática para quem já tinha agendado uma data. Para a pessoa saber se teve a remarcação feita, basta ligar para o 135 ou entrar no aplicativo Meu INSS. As perícias seguem suspensas em todo o país, pelo menos até hoje, após os médicos decidirem não retornar ao trabalho, alegando falta de segurança neste momento. As perícias são necessárias para permitir que trabalhadores recebam auxílio, retornem ao trabalho ou consigam a aposentadoria. Será maior e o mar ainda ficará agitado. As temperaturas voltam a ficar elevadas e há a possibilidade de baixa umidade relativa do ar. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima no dia deve ficar por volta dos 32 graus. Neste momento, temos 18 graus. Agora 7h19. Repita. 7h19. O Exército Paraguaio reforçou a segurança na fronteira com o Brasil ontem, depois que, no fim de semana, moradores aproveitaram que havia menos militares na linha internacional entre Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã e atravessaram de um país para o outro. Os militares esticaram arame farpado por um trecho da linha internacional, onde o que havia antes tinha sido cortado, colocaram mais pneus e permaneceram no local. O cenário é visto há 6 meses desde que o governo paraguaio proíbe a entrada de estrangeiros e saída de moradores por conta da pandemia de Covid-19. Moradores da região, insatisfeitos com as determinações, fizeram a travessia. O Paraguai tem 28 mil casos de Covid-19, 14 mil recuperados e 539 mortes. O governo de São Paulo vai pagar cerca de 350 milhões de reais em bônus para 166 mil servidores da Secretaria da Educação do Estado. O benefício é calculado a partir das notas no Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, IDESP, de 2019. Os beneficiados atuam em 4.166 escolas que cumpriram alguma parte da meta 2019. O valor médio do bônus é superior a R$ 2.000. O pagamento ocorre em parcela única no dia 25 de setembro. Entre o total de servidores que serão contemplados, 129 mil são professores de ensino fundamental e médio. Mas, além deles, diretores, agentes de organização e equipes técnicas das escolas e órgãos centrais também têm direito ao bônus. Para chegar ao valor individual, a Secretaria considera se a unidade avançou, atingiu ou superou a meta estipulada para o período. Os servidores precisam ainda ter trabalhado no mínimo em 2/3 do ano letivo. Escolas que superaram suas metas terão um adicional de até 20% da bonificação por resultados. Quando a meta não é atingida, é calculado o avanço proporcional da escola. Banco de Medula Óssea perdeu 30% de doadores no primeiro semestre. Doação de medula óssea caiu 30% de janeiro a julho no Brasil por causa da pandemia de Covid-19. O número de novos doadores neste ano chegou a 136.754,
segundo o órgão que registra doações no país. Há cerca de 850 pacientes na fila de espera para o transplante de medula entre pessoas sem grau de parentesco e 5.212.000 doadores cadastrados. O Ministério da Saúde destaca que o risco de contaminação pelo novo coronavírus impactou toda a cadeia de assistência de saúde e contribuiu para a redução de frequentadores nos hemocentros, e alerta que são adotados protocolos seguros para a doação, que pode ser feita por pessoas em bom estado geral de saúde, na faixa etária entre 18 e 55 anos e sem doenças infecciosas ou incapacitantes. A restrição, por exemplo, para quem tem câncer, doenças no sangue ou do sistema imunológico. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de São José dos Campos, Unidade Centro, vai atender em novo endereço a partir de hoje. Todos os serviços disponíveis atualmente na Rua Humaitá vão passar a funcionar na Rua Machado Sidney, número 145, no centro. Informações ou dúvidas podem ser tiradas por meio do telefone 156. Agora 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jovem Pan. Construção e reforma Leroy Merlin. Materiais de construção, elétrica, hidráulica, ferragens, pisos e soluções completas para você contar com a Leroy Merlin em cada etapa da sua obra. Compre no site, app, televendas ou na loja. Leroy Merlin. Rádio Jovem Pan. Já imaginou morar em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping? A Reflora apresenta o Atuale Residência. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem, plantas de 56 a 73 metros quadrados e varanda gourmet integrada com a cozinha. É modernidade para se conectar e lazer completo com 12 itens para desconectar da rotina. Para saber mais, acesse reflora.com.br. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Jornal da Manhã. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h25. Repita. 7h25. O filósofo Luiz Felipe Pondé fará palestra de abertura do Ideias e Debates, que tem como tema a educação transformadora. A Giovana Bubniak conversou com ele sobre o tema. Ele é filósofo, escritor brasileiro, doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu falo de Luiz Felipe Pondé, que estará no Ideias e Debates Educação Transformadora, e é com quem eu converso neste momento. Pondé, bom dia, é um prazer falar com você. Sua apresentação é sobre o tema do Ideias e Debates, Educação Transformadora. O que você pode falar sobre isso e qual é a importância de
de discutirmos a educação? Olha, eu acho que uma das primeiras questões que a gente pode discutir sobre a educação transformadora é perceber que se fala muito de educação e não se sai muito do lugar, né? Espera-se muito da educação e, na realidade, ela não tem avançado muito. Estou me referindo ao Brasil especificamente, mas eu poderia apontar uma coisa. Primeiro, evitar que os pais invadam demais o espaço da educação, porque isso tem acontecido muito. Os alunos chegam nas escolas e nas universidades com uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade, lidar com avaliações, há uma infantilização geral das gerações mais jovens, como isso é matéria de literatura específica, né? E eu diria que, do meu ponto de vista, uma das principais coisas para se transformar a educação, ela ser transformadora, seria investigar o processo de infantilização que os jovens vêm passando, inclusive por conta de que cada vez tem menos jovens, principalmente da classe média para cima, e as escolas são obrigadas a fazer uma luta por competição e, no final das contas, a educação acaba sendo mais marketing do que qualquer outra coisa. Para você, qual é o verdadeiro sentido da educação? Ela pode mudar o mundo? Se a gente pegar desde os primeiros manifestos assim sobre educação, pelo menos no mundo ocidental, na filosofia grega, entende-se que ela pode ajudar as pessoas a formarem visão de mundo, tomarem atitudes políticas, éticas, né? Aprender a escrever melhor, lidar consigo mesmo através da literatura, né? O ensino técnico. Então ela pode mudar o mundo, mas um arco de 2000 anos. Às vezes a gente precisa perceber que a história tem longa duração, né? E às vezes a gente tende a achar que a história acontece no espaço de 20 anos. Eu acho que a educação, antes de tudo, fora o ensino técnico, ela tem a capacidade de nos ajudar a lidar com a humanidade que está em nós. E é bastante ambivalente, conflitiva, e que isso nos consome muitas vezes. Você é a favor de deixar a educação exclusivamente nas mãos de estados e municípios. Gostaria de saber por quê. Eu acho que quanto menos centralizada for a educação, melhor. Portanto, eu sempre falei e continuo achando que deviam fechar o MEC. A educação devia ser entregue aos estados e municípios. O Brasil é uma federação excessivamente centralizada, que é um contrassenso. O resultado é que o dinheiro fica todo na mão de Brasília, o que inclusive facilita a rede de corrupção no país inteiro. Eu acho que a educação na mão do Estado e dos municípios seria o mais descentralizada, e a educação poderia atender questões muito mais locais, sem que 2 ou 3 burocratas tivessem alguma ideia e enfiasse isso goela abaixo de todo mundo que trabalha no chão da sala de aula. Em uma entrevista na Jovem Pan, você comentou que um dos problemas da educação no país é a presença dos pais nas escolas e universidades. Você pode explicar essa afirmação? Eu acho que sim, os pais mais atrapalham do que ajudam. Essa é uma tendência dos pais invadirem as escolas e universidades, que não é só no Brasil. Parte dela se deve ao fato de que a partir da classe média para cima, cada vez você tem menos jovem, e portanto as escolas e universidades têm que competir e fidelizar os pais, que pagam normalmente as contas, e portanto tem que trazer os pais sobre uma desculpa de que vai então a trazer os pais para eles participarem da educação. Normalmente os pais não entendem grande coisa de educação, têm uma expectativa de que a escola e a universidade trate a autoestima dos filhos, inclusive porque eles mesmos muitas vezes estão ausentes devido à vida profissional e às pressões do mercado de trabalho. Então os pais, basta ver o WhatsApp de mãe de criança na escola para ver o horror que é, parece um filme de terror. Então me parece que os pais mais atrapalham. Se eles ficassem mais longe da escola, eles deixariam talvez os profissionais mais livres e menos preocupados em agradá-los. O que eu não acho que vai acontecer, porque a pressão de mercado tende a fazer com que cada vez mais as escolas papariquem os pais, que afinal de contas são eles os clientes a serem fidelizados. Nesse momento tão diferente que a gente vive de pandemia, o que você poderia falar para os educadores, pais e alunos? Acho que não tem absolutamente alguma coisa especialmente a dizer às escolas, né? Pais, alunos, no meio da pandemia. Além do óbvio, né? Existe aí a educação, uma das áreas mais atingidas pela pandemia.
porque na área pública simplesmente não aconteceu praticamente nada. Então as crianças ficam em casa à mercê de famílias muitas vezes com dificuldades materiais e sem ter o que fazer, às vezes sem ter o que comer também tão bom na hora do almoço. Então o que a gente pode dizer é: tenha paciência, espere passar a pandemia, como a humanidade já passou várias vezes por situações como essa. E com relação aos professores do ensino público, acho que os professores do ensino privado têm de alguma forma conseguido trabalhar mais, né? Ainda que quando você fala de escola infantil isso é muito, muito relativo, mas do ponto de vista do emprego, acho que os professores do ensino privado estão mais ameaçados, como sempre mais precários, né? Por conta de muitos pais pedirem desconto, universidades demitiram professores, escolas demitiram professores e funcionários. Então, aos professores de escola privada, eu teria que dizer também: segura o tranco, espera passar, não gaste dinheiro, e se você tem a sorte de continuar tendo emprego, invista nas aulas remotas até essa pandemia passar. Com relação aos alunos de escola privada, eles têm o privilégio de poderem, alguns deles, acompanharem a aula à distância, então eu acho que seria importante eles assim fazê-lo. Agora, com relação aos pais de escola privada, eu entendo que eles queiram gastar menos dinheiro, mas acho que eles deviam pensar um pouco e não tirar o dinheiro todo da escola, porque senão a quebradeira é muito grande. Apesar de que, evidentemente, uma hora que acaba a pandemia, as pessoas têm que voltar a pôr os filhos nas escolas, então as escolas, ainda que sofram, não vão poder cortar a relação com o seu mercado, que são os pais. Com relação aos pais de escola pública, eu diria que preste atenção nos seus filhos à medida do possível, para que eles não percam a rota de vida porque não estão na escola e não têm o que fazer. Como você acredita que será a educação daqui para frente? O que nós teremos aprendido com tudo que está acontecendo? Olhando para a humanidade, acho que a gente tem uma excessiva expectativa com relação a nós mesmos, mas isso é típico da geração contemporânea. Se acha sentada na primeira fileira da história mudando tudo. Não acho que vai mudar muita coisa. A humanidade já passou por inúmeras pandemias e epidemias e não saiu nem um pouco moralmente diferente delas. Há alguns avanços técnicos na medicina e na educação. Da classe média para cima, imagino que a educação poderá assimilar mais ferramentas remotas e isso significa um ganho para algumas áreas. A gente tem que tomar cuidado com o fetiche do remoto para não se achar que daqui a pouco você pode dar educação para criança de 5 anos remotamente, né? Mas acho que essa é uma grande mudança que pode se aprender. Talvez botar umas carteiras mais distantes uma das outras, né? Não acho que vai haver nenhuma mudança moral e nesse sentido eu tô do meu lado, tem toda a história da humanidade que passou por inúmeras pandemias muito piores que essa em termos estatísticos. É claro que cada pessoa perdida é o valor absoluto, não importa a estatística, mas em termos estatísticos, pandemias muito piores, epidemias muito piores que essas, e a humanidade não mudou moralmente, né? 20 anos depois da espanhola, a gente fez a Segunda Guerra Mundial. Acho que achar que a gente vai mudar muito moralmente com essa pandemia é só narcisismo, arrogância e orgulho. Agora, na educação, a gente pode assimilar mais ferramentas remotas e isso é, sem dúvida nenhuma, um enriquecimento. Pondé, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã, falando um pouquinho aí sobre o que você vai trazer no Ideias e Debates Educação Transformadora, que acontece no próximo dia 21 de setembro. Muito obrigada, e você que quiser participar, basta se inscrever no site ideiasedebates.com.br. 7h35. Repita. 7h35. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,25, com queda de 0,03%. O dólar comercial terminou a sessão ontem em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,28 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou praticamente estável, leve alta de 0,02% a 100.297 pontos. A Bolsa de Valores de Nova York não conseguiu manter o vigor da última segunda-feira e acabou desequilibrada ontem, aguardando os resultados de uma reunião do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, que termina hoje.
O principal índice, o Dow Jones Industrial, fechou estável, 0,01%, com 27.995 unidades, enquanto o Nasdaq teve alta de 1,21% e fechou a 11.190 unidades. Giovana, você volta agora falando da boa notícia do dia. Vamos lá, o projeto de uma embalagem sustentável desenvolvida com algas marinhas, capaz de reduzir a poluição ambiental e os riscos para a saúde, venceu a 8ª edição do prêmio ITA Challenge 2020, realizado pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA. O produto está sendo desenvolvido pela Faculdade de Tecnologia do Estado, a FATEC de Pindamonhangaba, e promete ser uma alternativa eficiente às embalagens plásticas. O trabalho de estudantes do curso de Gestão de Negócios e Inovação concorreu com trabalhos de todo o país e venceu na categoria Decola do prêmio. O grupo vencedor receberá R$8.000 para serem investidos numa startup que coloque o projeto no mercado. Outros prêmios para o primeiro colocado são a monitoria com uma empresa especializada em inteligência de mercado e 100 horas para uso do laboratório do ITA em São José dos Campos. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Dê um upgrade na sua carreira e no seu currículo. Na pós-graduação da AMB Morumbi, você encontra uma metodologia de ensino alinhada com as melhores práticas internacionais, professores altamente qualificados e atuantes em suas áreas, e também parcerias que oferecem um conteúdo selecionado e atualizado. Tudo para você estar preparado para o mercado neste novo mundo. Escolha uma dessas diversas opções de cursos e inscreva-se em amb.br/pós. Pós-graduação AMB Morumbi, uma nova pós para um novo mundo. Jovem Pan. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h40. Repita. 7h40.
plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu declarar por maioria inconstitucional a impressão de um comprovante de votação pela urna eletrônica, conforme previa a mini-reforma eleitoral de 2015. A impressão do voto já se encontrava suspensa por força de uma liminar, decisão provisória concedida também pelo plenário do Supremo em junho de 2018, alguns meses antes da eleição presidencial daquele ano. A liminar havia sido pedida pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que, entre outros argumentos, disse haver o risco de o sigilo do voto ser violado. Com a decisão de agora, torna-se definitivo o entendimento do relator da ação, ministro Gilmar Mendes, que concordou ser o voto impresso inconstitucional e ainda favorecer fraudes eleitorais. Acaba nesta quarta-feira o prazo para os partidos de todo o Brasil realizarem as convenções que vão definir as coligações e escolher os candidatos a prefeito e vereadores nas eleições municipais. O último dia para registro da candidatura será em 26 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou este ano que as convenções fossem realizadas de forma virtual pelos partidos por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com a resolução, os partidos poderão realizar suas convenções em formato virtual ou presencial até hoje, atendendo às recomendações de saúde para evitar a propagação do vírus. O governo publicou ontem no Diário Oficial da União a lista dos setores da economia mais impactados pela pandemia de coronavírus. As atividades artísticas e de transporte aéreo lideram o ranking de atividades mais prejudicadas, seguidas por transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros. Na sequência, aparecem os serviços de alojamento e de alimentação. Segundo a portaria, a lista é destinada a orientar as agências financeiras oficiais de fomento, inclusive setoriais e regionais, acerca dos setores mais impactados pela crise ocasionada pela Covid-19. O Ministério informou em nota que a lista visa auxiliar as agências no atendimento ao Programa Emergencial de Acesso a Critério na modalidade de garantia, por meio da disponibilização de garantias via Fundo Garantidor para Investimentos. O programa criou crédito com linhas para microempreendedores individuais, MEIs, micro, pequenas e médias empresas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, deu mais detalhes ontem do Enem Seriado, Exame Nacional do Ensino Médio. Em maio, o órgão já havia afirmado que seria mais uma forma de o estudante ingressar no ensino superior. Além do Enem tradicional, haverá o Enem Seriado. O aluno vai poder fazer a prova do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica na Escola, e concorrer a vagas de ensino superior no Brasil inteiro, afirmou Alexandre Lopes, presidente do INEP. O Enem Seriado será possível após a reformulação do SAEB. Atualmente, a prova é aplicada a cada 2 anos no 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. Os alunos não recebem boletins individuais de desempenho. Os resultados são calculados em conjunto para as escolas e redes de ensino. Na nova versão, a avaliação será anual e alunos de todas as etapas escolares vão participar do exame. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na área central da cidade, e na Rua Estados Unidos, no Vista Verde. Estes 3 pontos, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida São João, no Jardim Esplanada, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, melhorou um pouco ali no sentido São Paulo. A gente estava com trânsito complicado ali, reflexo de um acidente na altura de Guarulhos, que aconteceu pela manhã. Agora o trânsito está fluindo melhor. Ainda está intenso, mas pelo menos não tem ponto de lentidão por ali. Agora, no sentido Rio de Janeiro, na pista marginal, ali na altura de Guarulhos, pela rodovia Presidente Dutra, ainda tem lentidão por conta do excesso de veículos. Essa lentidão vai do quilômetro 224 até o quilômetro
quilômetro 221, sentido Rio de Janeiro. Rodovia Ayrton Senna também continua com trânsito lento neste momento no sentido capital, aumentou um pouquinho ali, agora está começando no quilômetro 21, vai até o quilômetro 18, também na altura de Guarulhos, e também por conta do excesso de veículos neste momento. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem. Motorista encontra uma rodovia tranquila nesse momento. A gente vai tendo, inclusive, a questão da visibilidade melhorando bastante por ali. Trecho de Taubaté já tem sol. Motorista não enfrenta mais problemas nesse sentido aí pelo Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios continua com tempo nublado nesse momento, mas não chega a atrapalhar a visibilidade não. Na Tamoios a gente tem a operação Pare e Siga ali no trecho de serra por conta das obras de duplicação. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, nesse momento, é a rodovia que apresenta as melhores condições para o motorista. Já tem sol em praticamente toda a extensão, trânsito fluindo bem, motorista faz uma viagem tranquila aí em direção a Campos do Jordão, ao sul de Minas, nesse momento. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu semi-novo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Jornal da Manhã. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar a nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 99997 17 4024. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rádio Jovem Pan. Você pediu e a Goldfinger atendeu! A loucura de aniversário Goldfinger foi prorrogada até o dia 30 de setembro. Continuam os descontos de até 50% em joias, alianças, relógios, óculos de grau e óculos de sol. São milhares de produtos com preços loucos, abaixo do mercado e em até 10 vezes sem juros. Compre pelo WhatsApp, pelo site ou com toda a segurança numa Goldfinger perto de você. Loucura de aniversário Goldfinger! Aproveite! Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h49. Repita. 7h49. FIFA e Conmebol optaram pela manutenção em outubro do início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A decisão foi tomada após uma reunião virtual das duas entidades ontem. Os dirigentes chegaram a essa conclusão mesmo com as incertezas sobre as condições sanitárias e logísticas para as viagens de jogadores que atuam na Europa e em outros continentes. Porém, a perspectiva é de novas discussões, porque há divergências entre as associações. Argentina, Paraguai,
Venezuela não aceitam começar as eliminatórias sem os atletas do exterior. CBF e Conmebol desejam iniciar a competição na data prevista. A FIFA se comprometeu a exigir dos clubes a liberação dos atletas, mas a entidade não tem como garantir a permissão de entrada e saída de cada país dentro das janelas de tempo necessárias. Em nota, a Conmebol informou que haverá amanhã uma nova reunião de acompanhamento sobre o assunto. Soteldo destacou a diferença da arbitragem na atuação do Santos no empate em 0-0 com o Olímpia ontem à noite na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Peixe teve um a mais na metade final do segundo tempo e mesmo assim não conseguiu vencer, mas ainda segue líder do grupo G, agora com 7 pontos. O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Botafogo às 6h15 da tarde, horário de Brasília, no Newton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o próximo compromisso é no dia 24 contra o Delfim no Equador às 11 da noite. O Atlético venceu por 3-2 o Jorge Wilstermann na noite de ontem pela terceira rodada da Libertadores. O Furacão correu atrás do placar por todo o jogo, empatando 2 vezes e com o time boliviano melhor na maior parte do tempo. Mas a vitória do time paranaense foi garantida pelos jogadores Serginho, Christian e Walter, que saiu do banco e na sua primeira chance definiu a vitória brasileira. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, encerrou ontem o prazo para as inscrições para o vestibular 2021, um dos mais concorridos do país. Neste ano foram oferecidas 150 vagas, 25% a mais do que no ano de 2019 em 5 cursos de engenharia. Mais de 5.600 candidatos já haviam feito inscrição até o último balanço da instituição, divulgado na última sexta-feira. O ITA irá manter o mesmo modelo de provas adotado na última edição. O exame será dividido em 2 fases eliminatórias. A primeira fase da prova será no dia 22 de novembro e a segunda etapa nos dias 8 e 9 de dezembro. Além de São José dos Campos, outras 23 cidades vão receber o exame. Teve umas reclamações, Olá, pelo nosso WhatsApp, Jornal da Manhã? Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Wallace, a nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele mora no campus de São José e a reclamação dele aqui é com relação àquela obra do Túnel do Gás, famosa obra do Túnel do Gás. Segundo ele, no acesso à estrada do Cajuru, ali no sentido campus de São José, o pessoal finalizou a obra, ele até colocou aqui entre aspas o finalizou e acabou jogando o trânsito para frente da empresa de gás. Só que tem um pequeno problema, ficam várias carretas estacionadas, consequentemente a rua está muito mais estreita. E aí o Wallace diz que isso, claro, dificulta a passagem dos carros, ficou péssimo, ficou pior a emenda do que o soneto, viu? O Wallace, inclusive, mandou pra gente um mapa mostrando qual era o trajeto anterior e como ficou o trajeto agora. E aí, realmente, a situação fica bastante difícil, né? Porque não é proibido estacionar, pelo que eu entendi. As carretas param ali por conta da empresa, né, esperando para fazer o abastecimento, e a rua ficou mais estreita. Só que a demanda de automóveis permanece a mesma. Então fica a dica aí para o pessoal da mobilidade urbana, Giovana. Vamos encaminhar, sim, uma essa resposta lá, reclamação. Porque você vê isso aí, o que está acontecendo, né? Agora, tem uma situação curiosa, né, Clemente? Eu vejo, às vezes, inclusive, olha, a outra reclamação que a gente recebeu aqui também é relacionada a essa questão da mobilidade em São José, é do Edmar Lima, ele é morador de São José dos Campos, e ele faz uma reclamação sobre o semáforo ali entre a Avenida Central com a Marginal da Dutra, no Chácaras Reunidas. Ele diz que o tempo que o sinal fica verde ali para o motorista é muito pequeno, não dá tempo de passar nem 3 carros e o sinal já fecha de novo. Se não me fala a memória, essa reclamação é recorrente já, né? Não é nova. Há muito tempo eu não é nova do problema ali. Até agora ninguém resolveu, né? E aí o que dá a impressão é de que, infelizmente, no papel, essas soluções do trânsito parecem ser realmente muito bacanas, mas aí, quando o motorista vai lá para a vida real... Na prática não funciona, a coisa não está funcionando direito. Então, fica a dica, né? Recomendação... Pega o carro, vai nos lugares para ver em loco o que está acontecendo. Tá aí a reclamação dos nossos ouvintes, né? Você também pode participar através do nosso WhatsApp. Manda mensagem aí, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. O ex-presidente Lula, pasmem, né, gosta
menos de Sérgio Moro que de Bolsonaro. Ontem, numa entrevista, ele deu razão a Bolsonaro com essa história da Polícia Federal. Eu já tinha falado para vocês aqui, né, que Sérgio Moro se sentiu milindrado porque o presidente Bolsonaro chamou a atenção dele na reunião ministerial e aí foi embora, né? E aí se queixou, ele quer nomear diretor da Polícia Federal, etc. O Lula disse exatamente isso naquele jeitão dele. Imitando o Sérgio Moro, ele disse, eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor da Polícia Federal. E Lula terminou. O presidente da República tem todo o direito de fazer isso. Ora, é o que eu costumo dizer, o presidente foi eleito para governar o país, ser o representante do Estado brasileiro e ser o chefe do Poder Executivo. A Polícia Federal é do Poder Executivo. Portanto, Bolsonaro é chefe da Polícia Federal e nomeia o diretor, indica superintendente se quiser. Sim, o ministro da Justiça que é o chefe direto da Polícia Federal. Sim, mas o presidente da República é o chefe direto do ministro da Justiça. Portanto, é chefe direto de todos os demais, né? E só Celso de Mello é que não entende isso, né? Mas, enfim, parece que a intenção de Celso de Mello é outra, né? E Sérgio Moro é aquela coisa, se sentiu melindrado, pronto. Bom, vejam só, o Boletim Focus está mostrando que o Brasil está numa recuperação no mês de julho já de mais 2,5%. E imaginava-se, o FMI dizia que o Brasil ia despencar o PIB 9%. Agora o Boletim Focus já está falando em 5,11%. O ministro, o presidente da Federação dos Bancos acha que vai ser menos do que isso. Só a Comunidade Europeia, a zona do euro, vai ter uma queda de 8% neste ano. A Inglaterra muito mais do que isso. Então o Brasil está despontando na recuperação. O Brasil tem condições de mostrar para o mundo como se recupera a economia depois dessa história do fique em casa, de fechar tudo, né? Daquele susto, aquela neurose que implantaram nas pessoas, e agora a gente olha os números comparando com outros anos e vê que os resultados só fizeram mal para a economia, né? E aí a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne a elite da economia mundial, dos melhores países do mundo, convidou o Brasil, né, para coordenar um grupo de recuperação econômica do planeta. É pouco isso? Pois é, né? Logo, eu imagino que a Organização Mundial de Saúde vai querer saber do Brasil como é que o Brasil fez, né? Não foi nenhum cientista famoso, não. Foram os médicos trabalhando no chão dos hospitais, das casas, dos postos de saúde que descobriram a forma de derrubar isso, né? De derrubar a neurose, derrubar o pânico com o tratamento precoce, tratamento aos primeiros sinais e até a profilaxia, a prevenção. O Brasil também está dando um exemplo. Aliás, eu recebi uma mensagem muito preocupante de Uberlândia, dizendo que lá ainda estão no velho método de abril de vai para casa e toma dipirona. Depois volta aqui para ser entubado, né? Isso aí já passou. Outros tempos. Bom, e os italianos aqui no Brasil estão participando do referendo que está perguntando para os italianos do mundo inteiro, os que têm nacionalidade italiana, se querem encolher o parlamento italiano. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Sabem quantos deputados tem? 630. Sabem quantos senadores? 315. Tá na hora, né? Agora imagina se aqui no Brasil fizesse um referendo perguntando a mesma coisa. Só palpite meu, assim, talvez a minha opinião também. Senado, tudo bem. 3 senadores por estado, representantes dos estados. Agora os outros, vamos pensar num sistema eleitoral de voto distrital, ótimo, e baixar para 350 deputados, que tal, né? São 513 agora. É uma ideia. De Brasília, Alexandre Garcia.
notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.